Fala, investidores! Bom demais da conta por aí. Meus amigos, Bitcoin interrompe um ciclo de 5 meses de queda. Mas não é para se animar. Foram apenas aí um ponto alguma coisa de alta, e sendo que nesse mês de março nós operamos bem no negativo também. Então fica comigo até o final desse vídeo, que nós vamos fazer uma análise do fechamento mensal e vamos ver o que pode acontecer para os próximos dias, inclusive falar daquela operaçãozinha de Ethereum que eu acredito que algumas pessoas ainda estão dentro e nós temos que analisar o que nós vamos fazer com ela. Sou o Germano aqui do Investidor Matuto, já peço a você que sente o dedo nesse like, confira aí se realmente você é inscrito no meu canal, pois só assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece nesse incrível mundo das criptomoedas. Bom, e eu quero convidar vocês a operarem pela BingX, e a BingX, meus amigos, juntamente comigo, nós estamos prontos para lançar para vocês um programa de cashback de taxas. Eu vou pegar o que seria para mim e vou passar para vocês. Então, aqueles que já quiserem ir abrindo a conta e garantindo, tá? O link não está na descrição do vídeo, o link está no primeiro comentário fixado, tá? O link está no primeiro comentário fixado. Você vai passar por essa paginazinha aqui, vai abrir colocando o seu nome e e-mail. Não tem QIC, tá? Então você não vai precisar se identificar, não vai precisar falar quem é, e eles nem vão pedir o seu QIC para você sacar sua grana de lá, não, tá? Hoje em dia já é possível subir e descer de Pix, fazer o on-ramp e o off-ramp, e a BingX vem aí, cara, com super taxas, e parte dessas taxas vão retornar para você, porque eu estou abrindo mão dessas taxas para que você possa operar e, além de ter as melhores taxas, ter o cashback de uma grande parte das suas taxas. Bom, bora lá. Bitcoin interrompe sequência de 5 meses de perdas, e quais são os principais níveis de preço para acompanhar em abril? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Bitcoin encerrou março com alta de 2%, não chegou a ser isso, foi um pouquinho menos, né? Se a gente joga aqui em retornos históricos, nós vamos ver que foi de 1,81%, foi um cadiquinho menos, por isso que eu falei que não me anima. Uma sequência semelhante em 2018, 2019, levou uma recuperação de mais de 316% no preço do Bitcoin em 5 meses. Eu não acredito que nós vamos fazer isso com tanta facilidade não, tá? O preço do Bitcoin enfrenta forte resistência na faixa de 70 a 72 mil dólares, onde convergem importantes linhas de tendência. Tendências de queda que duravam vários meses foram seguidas por aumentos de preço de 300%. Aqui, olha, nós temos, da última vez que o BTC caiu por 6 meses seguidos, ele subiu nos 5 meses seguintes, disse o trader Satoshi Flipper em uma postagem na quarta-feira no X. Cara, o pessoal tá muito otimista. Eu ainda não tô tão otimista assim, não. E olha que eu sou um dos caras mais otimistas. Se a história se repetir, a reversão poderá continuar em abril, sugerindo que o preço do Bitcoin pode ter atingido seu fundo em 60 mil dólares, tá? Será? A pergunta que eu deixo para vocês nos comentários é essa. Vocês acreditam que o fundo foi em 60 mil dólares ou nós vamos atingir um nível ainda mais baixo, né? Essa é a grande pergunta que eu falo para vocês nesse momento. Nos retornos históricos, né, comparando o ano de 2025, abril nós tivemos 14% de alta, maio nós tivemos quase 11%, junho 2,5%, julho 8,13%, aí agosto veio o primeiro mês negativo, setembro o último mês positivo do ano de 2025 e depois vieram os 5 meses de queda. Cara, isso aqui, olha, não dá nem para considerar como sendo uma alta para o preço do Bitcoin. Nós estamos falando que raras vezes na história nós ficamos abaixo aí de 5, 10%, né? Raras vezes, olha, raras vezes. Se vocês puderem olhar na história aí comigo, raras vezes nós ficamos com porcentagens menor do que 10%, seja positiva ou negativa. Então foi um mês que eu vou chamar para vocês que é o mês de Doji. Vou colocar o nome dele que é um Doji, porque o Doji é aquele candle que fica com o corpo minúsculo e com aquela vela bem sombra de vela bem grande, onde nós temos aí a indefinição. Então, para mim, março é exatamente o retrato do que nós temos para o Bitcoin nesse momento da história e também para os próximos meses. Indefinição. Indefinição por quê? Há uma guerra com um importante material sendo travado, que é o petróleo. Já expliquei aqui para vocês várias vezes que o petróleo é fator complicador para tudo, porque ele é a base energética do mundo, o mundo se move por ele, desde do próprio combustível do seu carro que você usa para
que você utiliza para rodar no dia a dia, até mesmo para os produtos que chegam na padaria, no açougue, em qualquer lugar, é utilizado petróleo. Tem pessoas que são ignorantes que vão falar assim: eu não como petróleo, eu não como dólar. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, mas essa pessoa esquece que o que ele come para chegar na padaria, para chegar no mercado, é transportado por petróleo e é cotado em dólar. Então, o que nós precisamos colocar na cabeça dos nossos amigos, dos nossos entes queridos aí, é que mesmo que eles não gostem de Bitcoin, eles precisam começar a estudar esses pontos para entender o porquê que o dinheiro deles, porquê que o real, e eu falo o dinheiro deles porque eu trabalho praticamente com o dólar dia a dia aqui, é enfraquecido dia após dia. Não que o dólar não seja, tá? Porque o dólar, se a gente for procurar aí, desde 1971, quando nós tivemos o rompimento do acordo de Bretton Woods, ah, ele só subiu a impressão dele e nós desconectamos do ouro, né? Então, o que nós temos que fazer é estudar, buscar formas de proteger o nosso capital. E o Bitcoin foi uma das formas que mais mostraram-se eficiente para isso. As criptomoedas em si, né? Principalmente agora com as stablecoins, né? Porque antes era muito difícil você comprar dólar e manter dólar. Hoje já não é tanto. Vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico do Bitcoin, ó. Nesse exato momento, nós estamos operando abaixo aqui da linha de tendência de alta, né, da bandeira de baixa. Ele que veio romper a bandeira de baixa, ainda não me anima por causa disso, tá? Não é porque ele fez essa buscadinha aqui que eu tô animado, vou ficar super animado. Se a gente for buscar aqui a liquidez dele, nós temos aí um range desde 67.382, podemos assim dizer, ou até fazendo uma expansão um pouquinho maior, né? Vindo aqui em 66794 até aqui a casa dos 69.832. Esse é um range onde o Bitcoin pode operar nas próximas horas, porque é onde que a galera que opera futuros tem ordens em aberto. A gente confirma isso olhando aqui, ó, nesse momento, o Bitica, ele começa a querer subir com uma certa força, tem uma resistência em 69.214, conforme vocês podem ver aqui, outra resistência lá em 70.824, uma resistência um cadinho maior em 71.030, e sendo bem sincero com vocês, eu acho difícil da gente passar desse 71, a não ser que nós tenhamos ordens de compra estilo MicroStrategy, ou outras grandes empresas, ou grandes ETFs entrando e rompendo aqui os 70 mil dólares, tá? Nós estamos vendo aqui que as Big Mega Orders já estão sendo feitas na ponta comprada, e nós vimos que todas as vezes que começa a acontecer isso, logo em seguida a gente começa a ter uma quedinha. Não estou vendendo susto para você não, meu amigo. Eu só estou querendo que você se posicione da melhor forma possível no senhor Bitica. Ethereum, o que nós temos para o Ethereum? Esse cara tá diferente, tá? Esse cara tá diferente. Eu falei com vocês que eu estava fechando aquela posição aqui, me arrependi de ter fechado aquela posição, porque eu estava bem alavancado, e nesse momento agora acho que está ganhando aí pelo menos mais uns 3 mil dólares. Eu tirei uns 2 a 3 mil dólares aqui, ó, foi 2.800, e aqui possivelmente estaria batendo quase 3 mil dólares com aquela entradinha que eu deixei para vocês, inclusive, ó, deixa eu abrir aqui, ó, no nosso canal gratuito, ó, que já tem mais de 1.044 pessoas. E se você ainda não entrou, ó, já entra, porque tem informação todos os dias. E assim que você passar por uma informação, faz igual a galerinha aqui, ó, vai deixando um joinha, deixa um comentário, se você concorda ou não concorda. Deixa eu achar a entradinha do Ethereum aqui, ó. Ó, eu falei que eu ia fechar a posição, eu fechei ela a 2.074, tá? Mas olha onde que a danada veio. Cara, era quase 4 mil dólares a mais. Aqui doeu meu coração, mas beleza, beleza. Eu fechei porque ele estava chegando numa média de alta relevância, eu comentei isso com vocês, ó, e era esse trade aqui, ó. Olha onde que a gente pegou o trade. Olha onde que a gente pegou o trade, ó. Coloquei no grupo gratuito, tá? Coloquei no grupo gratuito, entrada. Olha lá, ó. Ó, na verdinha, ó. 1972. Ainda coloquei, ó, é trade de momento, porque se ele não romper, ele sobe. Ainda comentei com vocês, olha aí, ó. Tá aí, ó. Stop loss 1.800, estávamos bem protegido e tá andando o trade, né? Então quem pegou o trade aí, ó, já deixa um coraçãozinho, deixa um joinha, deixa aí uma reação no grupo. Para entrar nesse grupo, o link tá aqui embaixo.
Essa não é a sala de sinais, tá? Isso aqui é um grupo de informações que, uma vez ou outra, eu posto algum sinal que eu tenho lá da sala de sinais. A sala de sinais também não estou colocando tanto sinal assim também. Se você entrar e falar assim, cara, tem 2, 3 sinais por dia, não tem, porque o mercado está instável. Eu não vou ficar arriscando o meu capital e o capital de vocês só para ficar gerando sinal. A ideia não é essa. Se vocês de outras salas aí, vêm de outras salas que o pessoal faz isso, aqui eu não faço isso. Aqui a tentativa é de ser o mais assertivo possível. Porque não adianta nada. Quantos trades a gente consegue acertar desse jeitinho que nós pegamos aqui, ó? Ó, nós pegamos nesse primeiro print que eu dei aqui em cima, ó, no nosso grupo. Cadê? Que dia que foi isso? No dia 27 de março, ó. Tá aí, ó. Nós pegamos aqui e eu achei por bem, porque o meu capital estava muito alavancado e eu não queria devolver, sair aqui. Mas quem carregou o trade está feliz, eu tenho certeza que está feliz, tá? Bom, vamos seguindo aqui, ó. Altcoins, né? Solaninha, 2,44 de queda, tá abaixo, é por isso que eu não estou soltando trade, tá? Elas estão esquisitas. É só o Ethereum que tá bacana, gente. É só o Ethereum que tá dentro do canalzinho. Ele não rompeu, ele não veio operar abaixo da bandeira de baixa, ele está fazendo uma bandeira de baixa ainda, e é por isso que eu estou super atento a qualquer movimento aqui dentro, porque por mais que você olhe o sinal, você veja que ele está andando de acordo com aquilo que nós planejamos, eu tenho muito aquela ideia de que nós temos que analisar o mercado como ele pode vir. E aqui, olha, nós temos a 80 chegando já em 2,305. Se a gente olha gráficos de 4 horas para o Ethereum, ele está brigando com a 400 dele, ó. Tá vendo aqui a 400? Então aqui, ó, seria um momento certo de quem não saiu poder pensar em começar a sair pelo menos com uma parte. Ah, não, eu tô no lucro, eu quero tirar uma parte e vou deixar o trem andar. Vamos deixar o trem andar. Mas não se esqueça que tem uma média importantíssima agora aqui, ó, no 4 horas, comprimindo ele para baixo. Eu penso em entrar no Ethereum de novo? Sim, 2010, 2019 ali é um bom fundo, ó. Aqui, ó, se ele não vir perder aqui essa linha de tendência de alta, que é uma bandeira de baixa, tá, pessoal? Eu ainda estou falando isso para vocês, estou sendo enfático, nós estamos operando ali contra a tendência, isso é um trade contra a tendência, porque o certo era começar a buscar pontos de venda, mas nós temos que o Ethereum está forte. Eu estou vendo várias pessoas falando que o Ethereum está forte lá fora, que eu acompanho aqui todos os dias, e além disso, eu estou analisando volume, estou vendo aqui pontos de entrada e estou vendo que o Ethereum está forte, tá? Estou vendo que o Ethereum está muito forte e, sem dúvida nenhuma, é a principal moeda que eu estou olhando para fazer trades agora, nesse momento de mercado. Deixa eu olhar aqui se nós temos alguma coisa de destaque nas nossas outras moedolas, ó. Se eu não me engano, eu joguei um sinal também da Aetir. Eu até não acompanhei esses últimos dias. Ontem eu tive algumas mentorias. Vamos ver, ó, nós soltamos um sinalzinho de Aetir. Eu acredito que a Aetir também andou, né, nos últimos dias. Andou. Desde quando a gente soltou o sinalzinho, ela andou. Além da Aetir, a gente tinha um outro sinal, cara. Lembrei. Bit. Bit estava... Cara, Bit está muito volátil, né? Dava, inclusive, para ter entrado hoje, porque ele quase voltou naquele pontozinho de entrada. Eu tenho uma entrada aqui, ó, em 0,36. Vou operar futuros aqui com stop abaixo. Vou operar aí uns $1.000 em futuros, alavancado umas 5 vezes, 3 vezes mais ou menos, de 3 a 5 vezes. Não vou fazer peripécia não, porque eu quero sustentar, porque eu acho que isso aqui pode dar bom, tá? Pela formação que ela tá contra mercado. Ela tá contra o que o mercado está fazendo e ela tá se recuperando aqui, essa moedinha que já tem na Binance, na BingX. Uma coisa que eu peço para vocês, abram o link pela descrição do vídeo aqui na BingX. Porque lá, como eu disse para vocês, eu consigo dar 30% de rebate, que é aquele cashback. Eu consigo devolver 30% das taxas para vocês. Então, você, além de lucrar a sua posição, você vai ter um lucrinho a mais que vai ser os USDTs que vão voltar das suas taxas. Então, meus amigos, façam isso, me deem essa moral, operem pela BingX. BingX tem liquidez pra caramba, ela suporta todo mundo lá dentro, para que a gente possa fazer isso lá. Que assim eu tenho mais poder ainda de barganha com eles para poder aumentar. E se você opera muito, se você opera na casa de milhões aí de volume, tá?
E a pessoa pode estar falando assim, mas como é que eu vou operar milhões? Esse matuto tá louco. Cara, se você fizer 10 operações comprando e vendendo US$ 100.000 alavancado, tô falando de Bitcoin, tá? Você opera milhões. Você talvez não presta atenção nisso na sua quantidade que você compra e vende todo mês, mas você acaba operando milhões. E para aqueles que operam milhões, eu tenho um poder maior ainda de barganha junto com a BingX. Então vem somar comigo, abre a sua conta pelo link que está na descrição. Galera, a ideia para esse vídeo era essa, é não ser longo, era só sobre falar sobre esse ponto, até porque tem muita incerteza nesse mercado. Um grande abraço a vocês, até a próxima, se Deus quiser.